Estamos ao vivo, direto aqui no Hora News, trazendo as últimas informações sobre o conflito no Oriente Médio. Estamos ouvindo vários especialistas para a gente entender essa escalada do conflito depois que o Irã contra-atacou Israel. E quem chega nesse momento para somar nessa cobertura é o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Ia falar Conexão Record News, todo dia no Conexão também. Quase meio-dia, vou falar já bom dia por enquanto. Professor, o que a gente pode dizer em relação a esse contra-ataque do Irã, né? Foi um contra-ataque avisado, o Irã inclusive foi à ONU dias antes, diz que iria fazer o que fez e realmente aconteceu. Do ponto de vista do direito internacional, qual é a sua avaliação? Realmente já se esperava esse tipo de ataque ou algum outro como uma resposta do Irã. O que a gente tem de diferente em relação a outras situações envolvendo os estados em conflito é que foi uma atuação direta do Irã contra Israel, porque o que nós temos até agora, e também nos últimos anos, é que indiretamente o Irã, através do apoio, mediante o apoio a organizações da região, como por exemplo o Hezbollah, o próprio Hamas, atacava Israel. Então, atos, inclusive, terroristas organizados, como aquele que tivemos agora por último, no ano passado, na faixa de Gaza. Mas, no caso específico agora, não. O Irã, ele organizou, através de drones e mísseis, dentre eles mísseis balísticos, um ataque diretamente por ordem sua, usando ferramental, equipamentos seus, usando seus agentes, para atacar Israel. Então, é uma situação completamente distinta, o que coloca em risco toda a região, já que a partir deste momento há a chance dos conflitos, dos confrontos serem diretamente entre Israel e o Irã. Então nós teremos uma nova escalada. De qualquer forma, o Irã, pressionado tanto internamente por parte da sua população, como regionalmente, já que ele se entende um dos líderes, é uma potência regional, um dos líderes ali de toda aquela área da Ásia, ele teria que dar algum tipo de resposta. E a resposta militar é aquela que a gente critica, e aquela que traz violência nas baixas nortes, principalmente civis, que coloca mais lenha na fogueira, coloca mais combustível neste complicado conflito. Agora, o que diz também em relação ao direito internacional, nessas falas, né, dos governos? Olha, me atacou, vou contra-atacar, agora eu vou contra-atacar novamente, fica nessa de ataque e a violência só escala, professor? Bom, primeiramente, o princípio tem essas normas que tratam do tema, que a gente chama de normas que tratam do tema do direito da guerra, inclusive um ramo do direito internacional. São vários tratados que falam de várias questões, inclusive tortura, inclusive questões que envolvam presos militares, todas as questões que a gente acredita que possam suscitar ou surgir jurídicas em um conflito entre Estados, todas elas prevêem que você tenha o direito de defesa dos Estados, como é o caso do Irã, e também o direito de uma resposta. O direito de defesa ele tem que ser proporcional ao ataque sofrido. Então, não foi o caso diretamente do território iraniano, e sim, alguns dias atrás, em 1º de abril, que teve o ataque a uma instalação consular do Irã, localizada em Damasco, na Síria. Então, aquele foi o ato que precipitou essa resposta. Então, não há uma questão diretamente de defesa, não há uma questão envolvendo a integridade do território iraniano propriamente, mas sim uma agressão a uma representação diplomática sua. E o direito de resposta, ele não necessariamente tem que ser militar, até porque as normas internacionais, elas procuram evitar que o conflito se acirre. Então, nada garante esse direito de resposta do Irã por ser considerado mais um ato de agressão que não colabora para o diálogo e que também pode até ser, e eu acredito, desproporcional ao ato que, também incorreto, Israel praticou ao atacar a representação diplomática do Irã em Damasco. Então, vamos pegar justamente esse ponto, professor. O que diz o direito internacional em relação às embaixadas, né? Porque, realmente, o que motivou esse ataque do Irã, por isso que a gente fala um contra-ataque,
foi a ação israelense nessa embaixada em Damasco, na Síria, onde generais, né, pessoas do alto escalão ali do Irã, da guarda do Irã, morreram. Então, o que diz o direito internacional em relação às embaixadas? Bom, há uma série de normas específicas quando você tem instalações diplomáticas. Elas são dos anos 60 do século passado. Uma delas, aí, diretamente envolvida, é que trata da inviolabilidade. Elas são edificações, são prédios com proteções especiais. Tanto é verdade que a gente acompanhou aqui alguns episódios recentes, como, por exemplo, no Equador, onde a polícia equatoriana invadiu a embaixada do México. Então, completamente condenado, é proibido aquele tipo de ato. E também outros, como um ataque diretamente, principalmente um ataque utilizando-se artefatos militares, né, como foi o caso de Israel. Então, há uma infração em relação à proteção que as instalações diplomáticas, embaixadas e consulados têm em qualquer tipo de interferência ou de ingresso que possa ter de autoridades, de policiais e utilização de qualquer tipo de artefato que signifique o ataque. Então, por que nós temos isso? Porque as instalações diplomáticas, elas são representações dos estados em outro território. Elas têm um significado especial. Elas são uma representação daquele estado em todas as negociações que tenha com o outro, em todas as questões que tenha com o outro, e por conta disso, tanto os prédios quanto até mesmo os diplomatas gozam de imunidades e inviolabilidades, ou seja, a proteção é por conta do papel importante que eles executam, e não por qualquer outra razão. Então, também há uma infração. Poderia ser algum outro tipo de edificação, seria tão grave quanto, morreram 7 pessoas, se fosse em outra situação também. Mas, em especial, instalações diplomáticas, elas têm essa proteção e mais, elas são o símbolo de um Estado no outro. Por isso que se configura num ataque ao Irã, mesmo estando dentro do território da Síria. Agora, professor, como o senhor avalia essas reuniões que vão acontecer logo mais, né? Tanto do G7 quanto da ONU? Eu pergunto pelo seguinte: a gente criticou tanto a ONU aqui, né, que muitas vezes por uma paralisia, por demorar, por exemplo, para aprovar uma resolução em relação à faixa de Gaza. E mesmo depois que a resolução saiu, nada foi feito na prática. Ou seja, muitos especialistas questionam até o atual papel da ONU, até que ponto realmente ela consegue agir, ter uma efetividade na prática, né? Mas agora que a tensão aumentou, os países recorrem a quem? Justamente à ONU, para que aconteça uma linha diplomática, uma linha de conversa. O senhor acredita, assim, que neste momento a gente pode dizer que a ONU é o principal caminho para o diálogo? Bom, deveria ser. É que, infelizmente, a ONU ela não vive os seus melhores momentos, né? E não é de hoje. Há 20 anos. A partir do momento que ela perdeu o próprio protagonismo, ela deixou de ser o fórum, deixou de ser o lugar onde as principais decisões em relação a questões internacionais são tomadas, ela tem o seu papel sendo diminuído. E, em especial, em conflitos do Oriente Médio. Isso também, aí é até pior, porque não é de hoje, não é de 20 anos para cá. A ONU ela não resolveu bem as questões envolvendo o Oriente Médio, desde a descolonização, tanto britânica quanto francesa, e falando aí de uma questão mais próxima do conflito, até mesmo em relação aos palestinos. Quando ela acertadamente determinou que o Estado de Israel, declarou que o Estado de Israel estava surgindo em 1948, ou seja, foi um acerto, ela deveria ter um plano de como resolver a questão dos palestinos, que viviam e vivem na região. E ela nunca fez isso. Então, grande parte do problema é realmente por conta da ONU não ter organizado a agenda em relação aos conflitos que existem na região. Estou dando aqui o exemplo dos palestinos, que é o mais próximo de tudo que a gente tem. E hoje em dia ela também vive por toda essa crise. E por conta de nunca ter tido um papel determinante na região, vive de uma forma secundária. Mas o que a gente tem? A gente tem que o único fórum relevante, mesmo a ONU desgastada, é lá, que é o Conselho de Segurança. Esse sim, sempre tem uma grande importância. Agora, o Conselho de Segurança ele vai analisar a questão da região,
vai ter que tomar decisões apaciguadoras, né? Não pode se alimentar o conflito da região. Veja só que nós estamos ainda em iminência, caso Israel responda a esse ataque e sofreu um ataque, e também pode se entender nesse direito, nós vamos ter um conflito regional. A gente tem grande chance de ter um conflito direto entre Israel e o Irã, e aí as proporções serão outras, os riscos internacionais também. Então a ONU, através do Conselho de Segurança, tem que ter um papel determinante de apaziguamento, mas também em reorganizar a agenda sobre o Irã. O Irã é acusado de desenvolver armas nucleares, ele é desestabilizador na região, e a ONU nunca conseguiu organizar um papel, ou ter um papel, melhor dizendo, para resolver essa situação envolvendo o Irã. Eu acho que não dá para fugir agora também dessa discussão. Discussão que inclusive vai também abranger os ministros de Relações Exteriores da Europa. Professora, aqui com a gente no estúdio está também a Ingrid Alves. Ela tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Ingrid. Professor, boa tarde. Agora, eu queria que o senhor reforçasse, né? A gente a gente sabe que o Irã tem um contingente militar maior que Israel, mas ao mesmo tempo Israel tem um apoio internacional maior. Se dessas reuniões não sair um acordo, uma pacificação, o que realmente esse possível confronto pode gerar para o mundo? Ótima pergunta, Ingrid. O que a gente tem aqui? A resposta, né, muitos acharam estranha a resposta que o Irã deu, já que ele enviou drones que são lentos para a região e mísseis sabendo que Israel conseguiria bater praticamente todos, como aliás foi o que aconteceu, né, tanto usando forças convencionais, armamentos antiaéreo, como também aquele domo que eles têm de proteção, que é altamente tecnológico. Ele já sabia. Então, alguns disseram, não, o ataque foi repelido, o Irã foi vencido, nada disso. A decisão de utilizar os armamentos já denota, já demonstra, né, o que o Irã queria fazer. Ele queria dar uma resposta ao ataque à representação diplomática, mas ele também não queria que essa resposta fosse por demais assertiva ou agressiva, porque ele não tem nenhum interesse em entrar em guerra contra Israel. Ele tem um poderio militar muito grande, muito subestimado internacionalmente, mas, por óbvio, Israel é muito superior, ainda mais contando com o apoio dos Estados Unidos, Europa Ocidental, que com certeza viriam, né, num caso de uma guerra. Então, ele também não tem interesse. Por isso que o ataque foi numa proporção no sentido de dizer, dê uma resposta. E mais um ponto sobre isso foi o fato de que, do que o governo do Irã disse de que acabou ali a resposta, tinha finalizado. Ou seja, ele está já, ele próprio, dizendo que não há um desenrolar ou que mais ataques virão, dito por ele próprio, para tentar conter um pouco eventual resposta israelense, e não é interessante para ele, aliás, para ninguém, um escalonamento. Agora, se a gente tiver esse escalonamento, e é muito possível, infelizmente, de que Israel decida seguir essa linha, não estou criticando a posição, estou fazendo uma análise de probabilidade, nós teríamos um conflito, inclusive, que teria impactos econômicos internacionais enormes, né? Inclusive no Brasil, que vive um processo de recuperação lenta da sua economia, e também em relação ao Brasil, seria inevitável que o governo brasileiro fosse cobrado a se posicionar de uma forma direta, se está do lado de Israel ou do Irã. Colocaria a gente numa situação delicada, já que em termos, inclusive, de comércio internacional, a gente tem interesse em ambos os estados. Mas aí posicionamentos teriam que vir. Essa seria uma das consequências, e aí seria mais um problema, não só para a diplomacia brasileira, mas um impacto econômico adicional ao ter que tomar posição por um lado ou pelo outro. Professor, falando aqui do Brasil, a FAB informou hoje que está pronta, está preparada para atender a quaisquer demandas de resgate de brasileiros nas áreas de conflito. A gente já sabe como a FAB atuou quando começou a guerra, né, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, trazendo muita gente, tanto de Israel quanto pessoas que estavam na faixa de Gaza, a partir do Egito. E chega também mais uma informação para a gente aqui do presidente americano. Joe Biden disse ao primeiro-ministro
de Israel, Benjamin Netanyahu, que os americanos não vão participar de um eventual contra-ataque israelense ao Irã. Então, Israel não teria um apoio direto dos americanos. Como a gente pode entender esse recado do ponto de vista diplomático neste momento? É uma tentativa de realmente jogar água na fogueira, professor? Sem dúvida, é uma tentativa de apaziguamento. Caso o presidente americano dissesse que haveria o ingresso de tropas americanas entrando diretamente em um ataque com relação ao Irã, aí sim nós teríamos, né, uma aposta num escalonamento. Isso daí faz com que a gente veja já diretamente que é uma tentativa de diminuir o acirramento do conflito. Agora, essa declaração americana, ela já era esperada também por outro motivo, é que a atuação direta de forças americanas, ela sempre é evitada, até mesmo porque você teria aí um conflito, uma guerra que seria entre Irã e Estados Unidos. Então, o que vem, e isso não adianta o presidente americano mostrar ou sinalizar de outra forma, o que virá é que se Israel realmente partir por uma ofensiva diretamente ao Irã, os Estados Unidos fornecerão tanto recursos econômicos quanto equipamentos, munição, tudo que for necessário para dar a ajuda que Israel necessite. Diretamente não entra, mas isso não significa que não tem um papel importante, tão importante quanto seria esse envio propriamente de recursos econômicos e suprimentos para que Israel tenha a força necessária para atacar o Irã, se infelizmente for o caso. Agora, professor, o que deve acontecer logo mais, a partir das 5 da tarde, pelo horário de Brasília, na reunião do Conselho de Segurança da ONU? Eu pergunto porque, obviamente, os Estados Unidos devem apoiar Israel e a Rússia já ventilou que isso não deve ser feito por parte do país governado por Vladimir Putin. Então, o que a gente pode esperar dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU? Acho que um discurso de tentar colocar panos quentes vai interessar a todos, até mesmo aqueles que têm interesses divergentes, como é mais claro que temos aqui Estados Unidos e Rússia, dentre os 5 membros permanentes do direito voto e veto. Então, se vier uma resolução no sentido de um apoio mais direto a Israel, com certeza a Rússia vai, por fim, vetar, ou seja, não vai adiante. Mas o que se espera, neste momento, é uma conclusão. Não interessa a nenhum dos membros do Conselho de Segurança da ONU, seja os 15 no total, seja os 5, as 5 principais potências que têm direito a voto e veto, os membros que a gente chama de membros permanentes. Neste momento, não interessa a ninguém. A China, em termos de negócios no exterior, já que, inclusive, vive uma desaceleração econômica, então nenhum deles vai agir de forma a ter um posicionamento mais direto. Acho que vem um apaziguamento. Vai ser uma surpresa se houver uma resolução, por exemplo, por parte dos Estados Unidos, diretamente contra o Irã, por conta justamente deste momento exigir esses panos quentes para evitar um escalonamento. Se vier uma decisão diferente, é porque após outra, o cenário político aí de bastidores está mostrando outro sentido, está mostrando que realmente a guerra seria inevitável. Professor, amanhã, mais tardar, terça-feira, deve acontecer uma reunião dos ministros de Relações Internacionais de países europeus. A minha pergunta também é qual que é o recado diplomático nesse sentido, de você unir todos os ministros do bloco para uma discussão, uma vez que a gente sabe que os países europeus se preocupam muito com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora vem mais essa tensão também, né? Um problema adicional ali para a Europa, né? Que a Europa também, e aí de uma forma até mais visível, vive vários problemas econômicos, crise de refugiados, né? Um conflito como esse agravaria tanto um cenário quanto o outro, que são aí as principais aflições internacionais da Europa. Mas a Europa, eu acho que, num primeiro momento, esse apaziguamento virá, mas vai também ser inevitável que ela volte a se posicionar a favor de Israel. Que esse conflito que Israel tem com o Hamas, ele por conta também de tanto tempo estar se prolongando e por conta das baixas de civis dos dois lados, mas principalmente do lado dos palestinos,
trouxe a Israel muitas críticas ao governo israelense, inclusive dos governos da Europa Ocidental, dos principais governos dos principais estados europeus. Isso veio. Agora, neste momento, eles vão ter que se posicionar a favor de Israel, não só porque ele foi atacado agora por último, como também por ser o principal aliado, não só dos Estados Unidos, mas da Europa em todo o Oriente Médio. Então, aquele discurso de críticas à atuação israelense na faixa de Gaza vai ficar em segundo plano. O apaziguamento, eu acho que é o que vem, porque não interessa a ninguém, como eu mencionei, mas também deve vir algum tipo de apoio, pelo menos em forma de discurso, né, em forma de narrativa, por parte da União Europeia. Sim, a gente espera realmente um apaziguamento, professor, mas enquanto isso, olha a notícia que chega para a gente aqui. O porta-voz da diplomacia pública de Israel, o Avi Hilman, afirmou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçou ferir qualquer um que tenha planos de atacar Israel. Abre aspas. O primeiro-ministro disse que vai ferir qualquer um que tenha planos de nos atacar ou que haja nesse sentido. O Irã continua a desestabilizar o mundo e a trazer perigo para a região. Nenhum país do mundo toleraria ameaças repetidas dessa natureza. Fecha aspas. O que a gente pode avaliar dessas falas, né? Inclusive dentro do direito internacional? É comum que elas ocorram? É um país querendo demonstrar força que pode sim atacar novamente? Qual a avaliação do senhor? Sem dúvida. O Israel precisava dar alguma resposta, né? E aí a gente vê que ele já dá as indicações de que vai organizar algum tipo de contra-ataque. O que vai determinar a continuidade do conflito, né, o aumento dele, o incremento, ou se propriamente teremos a infelicidade da guerra que eu mencionei entre Irã e Israel, será como Israel vai reagir. E aí a pressão agora ficou no colo de Israel. Ele estava no do Irã, quando teve as suas instalações diplomáticas atacadas, né, bombardeadas, agora vem aí também Israel. Israel tem que pensar se vai dar uma resposta que realmente encerre, pelo menos o conflito por agora, né, deixe no 0-0, digamos assim, ou se vai de tal forma severa ser esta resposta que vai fazer com que o Irã venha com uma mais forte ainda, e aí a gente começa o conflito. Então está no colo de Israel, e não é uma decisão fácil, que também é pressionado o governo israelense por parte da população, principalmente, a dizer algo e a fazer algo, e esse algo a ser feito é que vai escalonar ou não o conflito, que é o grande medo internacional do momento. Pois é, né? Um conflito a mais dentro de um conflito que já existia ali na região. Olha, professor, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir neste domingo em mais um momento que eu considero histórico, né? Que a gente segue aqui acompanhando o tempo real na Record News. Obrigada mais uma vez, um bom domingo. Bom domingo a toda a equipe. Obrigada, professor.